Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje a quinta noite do nosso cerco de Jericó, e hoje vamos falar do último dos dons, porque amanhã nós vamos falar de uma pessoa que para nós é referência daquela que acolheu em plenitude todos os dons do Espírito Santo, a Virgem Maria. E nós vamos falar hoje do último dom, mas sendo ele aqui na nossa colocação o último, ele na verdade é o maior de todos os dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria. Como o amor engloba todas as virtudes, assim também a sabedoria abarca todos os outros dons do Espírito Santo. Quando você faz a experiência de um desses 6 dons anteriores, que o Padre trabalhou com vocês desde segunda-feira, temor de Deus, piedade, fortaleza, conselho, ciência, em cada um desses dons está contido ali a sabedoria. Como o amor, não tem como você provar uma virtude sem provar o amor. Assim é o dom da sabedoria. A palavra de Deus diz que é da sabedoria que nos vieram todos os outros bens. Por isso que Salomão foi elogiado por Deus, porque imagina, Deus se coloca diante de Salomão e diz a ele: pede o que você quiser e eu vou te dar. Salomão olhou para Deus e diz: é mesmo? Sério isso? O Senhor disse: sério? Pede o que você quiser. Senhor, dá-me a sabedoria que compartilha do vosso trono. O Senhor se agradou de Salomão, porque não pediu riquezas, não pediu reinos, pediu sabedoria. E pedindo ele sabedoria, ele teria tudo isso. Como nós precisamos, eu não sei se está ficando claro na mente de vocês, na visão de vocês, mas um dom está no outro. Observe, quando nós abrimos o coração ao dom da sabedoria, nós fazemos o que tem que ser feito. Quando nos falta o dom da sabedoria, como ali Deus pensava, conforme o escritor sagrado, Salomão não pediu reinos, Salomão não pediu nada para si, para que ele se envaidecesse, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Só que porque ele já provava nesta hora da sabedoria, ao escolher isso, nada lhe faltou. Quantas vezes, na ânsia de ter tanto, nós acabamos sem nada. E a gente quer trabalhar, ganhar dinheiro, e de repente a vida acaba. E de repente nós não estamos mais aqui. Pensamos em tantas coisas e temos dificuldade de flexibilizar, de ficar atento aos sinais de Deus. O dom da sabedoria. A definição de São João Paulo II, que eu achei fantástica. São João Paulo II dizia: o dom da sabedoria faz com que a pessoa olhe para onde ela está e compreenda que aquele ali é o melhor lugar para ela. Ela faz daquele espaço o seu lugar. E quantas vezes nós precisamos de tanta coisa para nos sentirmos bem. Nós exigimos tantas coisas para que a gente fique em paz. E São João Paulo II diz que quem tem o dom da sabedoria compreende que é ali o lugar que ele tem que estar. E ele faz daquele lugar o melhor lugar.
Gente, olha para Nossa Senhora, não pode falar dela hoje, nem amanhã, pode falar sim, eu que vou falar. Que era Nazaré, gente? Nazaré não era nada, ninguém nunca tinha escutado falar, era uma currutelazinha. Agora, quem fez Nazaré ser Nazaré? Quem estava lá? Mas pode vir coisa boa de Nazaré? Vinde verde. O Rei do céu e da terra, a hora que ele pisou aquele lugar, com a sua família, eles transformaram o ambiente. E aí a gente vai lembrando de tanta coisa. Tem um relato bonito da vida de Santa Teresa de Calcutá, que um piloto relata isso, que ele chegou para operar o voo, como vocês sabem, chega bem antes, começa a fazer os ajustes, não vou nem me atrever a falar disso, que eu não entendo nada. De repente, tipo, começaram a receber o povo entrando, e de repente ele olha para o colega e diz: está diferente esse negócio aqui hoje, você está sentindo? Ele falou: rapaz, eu estava pensando, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Você está assim? Estou. Aí chamaram a equipe de bordo: vocês estão sentindo isso? Aí a moça olha para o piloto e diz: é que você não sabe quem está aqui. Ele diz: quem? Nós estamos hoje transportando Madre Teresa de Calcutá. O ambiente ficou outro. Não é o lugar, é a pessoa que está. Ela é cheia de Deus. Por isso, o ambiente fica diferente. Porque ela entende que esse é o lugar. Quando perguntaram para ela qual o dia mais feliz da sua vida, ela olhou e disse: hoje. Hoje. Se fosse a gente ia puxar na memória, né? Aquela festa, o dia que a gente ganhou bastante dinheiro, que a gente estava com não sei quem. Ela falou: o dia mais feliz? Hoje. Hoje. O dom da sabedoria faz você aterrissar, faz você olhar e dizer: é esta a minha realidade, eu vou aceitá-la, e a partir do momento que eu aceito, a gente pode transformar. Isso é lei. A lei da física diz isso, né? Lembra quando a gente estudava na escola? Aquilo que será transformado, primeiro precisa ser aceito. O que não é aceito não pode ser transformado. O dom da sabedoria faz você estar. E aí a palavra sabedoria não é no sentido de conhecimento, saber, conhecer. Isso nós falamos no dom da inteligência, falamos o dom do conselho. O dom da sabedoria está além disso. O dom da sabedoria é a capacidade de você estar onde você tem que estar e saborear o melhor daquilo. Pensa, não tem tempo ruim, não tem situação, tem um Deus que me visita ainda nessa tragédia. Dói, é sofrido, mas tem a mão de Deus aqui, eu não estou sozinho. O dom da sabedoria faz sempre enxergar com preciosidade um Deus que não nos abandona. Por isso, quem tem o dom da sabedoria tem inteligência, conselho, temor de Deus, piedade, ciência, fortaleza. Tem, porque ele olha e diz: não posso esmorecer, tem que encarar, esse é o meu lugar, dom da fortaleza. Eu estou aqui, Deus está comigo, temor de Deus. Ele é meu Pai, piedade. Ele conduz tudo, ciência. Começou a viver o dom. E lembra o que eu estou dizendo a vocês todos os dias. O dom infuso do Espírito Santo, que são esses 7 que nós estamos falando. Eles são dons infusos, porque eles não se manifestam em momentos determinados. Eles são para o cotidiano da vida.
Por isso a gente tem que conhecer esses dons. Por isso a gente tem que ter na mente, diante de tal situação, eu sei o dom que eu tenho que invocar. Diante de tal dificuldade, diante de tal realidade, é esse dom aqui, ele está aqui dentro de mim. Por isso, infuso, está dentro de você. Está dentro de você. E Deus é tão caprichoso, gente. Porque é Ele quem faz tudo. Quando nós falamos o cerco de Jericó, pensar os dons, eu não tinha atinado. Olha que coisa, semana que vem, na nossa paróquia, o nosso bispo auxiliar estará aqui 2 vezes, para fazer sabe o quê? Presidir a missa e conferir o sacramento do crisma, que é a efusão dos dons. Deus é tão carinhoso, que Ele está preparando a nossa paróquia, preparando os nossos crismandos, imagina, agora com mais consciência, com mais clareza, e talvez isso já desperte a você que ainda não foi crismado. Olha o que você está perdendo, olha a graça que Deus tem para você, e desperta você que é crismado, você tem esta unção dentro de você. Nós não podemos perder o carinho de Deus que está interessado em nós, está olhando com predileção e está dizendo para você, eu quero cuidar de você, mas eu preciso que você pelo menos saiba de tudo que eu tenho para cuidar de você. A hora que a gente ganha consciência disso, a gente consegue mudar de vida. Por isso, irmãos e irmãs, essa semana do cerco de Jericó é para que nós tomemos posse dessas ferramentas magníficas que Deus colocou nas nossas mãos. A gente não pode fazer como na nossa casa, aquela caixinha de ferramenta que fica guardada e ninguém pode pôr a mão nela. Não, é para ser usada. Abrir essa caixa, o nosso coração, deixar o Espírito fluir e tomarmos posse desses dons. E aí nós seremos uma paróquia feliz, nós seremos um povo alegre, nós seremos um povo acolhedor, porque cheios do Espírito Santo, cheios dos dons do Espírito Santo. A sabedoria faz a gente degustar a Deus. E com essa imagem eu concluo falando do dom da sabedoria. Não é saber que Deus te ama. Quando eu era seminarista, na minha casa de formação, na casa de formação onde eu fui formado, a gente era mandado para a missão pelo menos um fim de semana no mês. E a gente tinha que ir de porta em porta. E começava sempre com o anúncio do amor de Deus. E a gente, eu sou o missionário Adeleon, eu vim em nome da paróquia tal, anunciar para você o amor de Deus. A pessoa, tá bom, tá. Você tem um minutinho? Peraí, eu vou ver com a minha mulher. E era interessante, a hora que a pessoa chegava, a gente, pois é, eu vim falar do amor de Deus para você. Muito obrigado. Você sabe que Deus te ama? Sim, sei, claro, eu sei. E aí nessa hora a gente olhava bem nos olhos e dizia, você tem experimentado o amor de Deus na sua vida? Isso é o dom da sabedoria que faz. Porque uma coisa é você saber que Deus te ama. Você sabia que Deus ama você? Não perguntei, vou perguntar agora, pela primeira, vocês nunca ouviram essa pergunta. Você sabia que Deus ama você? Sim. Nós fazemos um coro para dizer isso. Outra coisa é, no hoje da minha vida, nisso que eu estou vivendo agora, eu tenho saboreado, sentido, degustado o amor de Deus? O trem começa a engasgar. Porque na nossa cabecinha, Deus é maravilhoso, mas Ele está lá nas alturas, no mais alto dos céus, e nós, jambrando aqui. Não, Ele está aqui comigo. Eu sinto, eu percebo, eu provo desse amor. O dom da sabedoria dá essa capacidade para você, de sentir Deus
pertinho, e que às vezes, isso não é regra, tá? Mas que até às vezes Ele permite a gente sentir. Um santo da igreja, que vale a pena depois vocês irem buscar para conhecer mais a vida dele, talvez começando assistindo o filme da vida, já está bom. São Felipe Neri. Ele fez uma experiência tão grande do Espírito Santo, que no momento de oração, pedindo os dons do Espírito Santo, o coração dele dilatou fisicamente. Ele sentiu o coração dele crescer em amor, e um fogo pegou no coração dele. Ele sentia isso e chorava. Passou uma noite inteira assim. Ele relata o seu Pentecostes, ele diz. Sentia o fogo do Espírito Santo dilatar a sua alma. Francisco de Assis, que eu lembrei ontem, saía pelas ruas gritando: o amor não é amado, o amor não é amado. O que é isso? É uma experiência de um Deus vivo. Diz que quando São João, apóstolo, velhinho, já não conseguia nem falar direito, pegava São João, colocava no barquinho, levava na frente do povo, ele olhava, as lágrimas desciam, e tudo que ele pregava era: Deus é amor. E aquilo entrava no coração das pessoas. Saborear Deus, Ele não está longe. Por isso, você não pode ter medo quando Jesus dá para você essas graças. Isso não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo dando a você a graça de saborear, degustar, experimentar a presença de Deus. Não é um Deus que está distante, é um Deus que toca a nossa vida. É um Deus que faz a gente sentir a condução dEle. É muito belo isso. Eu sei que eu não estou só, eu vejo a mão dEle conduzir. Não tem como negar que Deus nos dê essa graça. Que esse cerco de Jericó nos ajude nessas 3 noites que temos pela frente, hoje, amanhã e depois, a fazermos essa experiência viva de Deus, de poder tocá-lo, de poder senti-lo dentro de nós, com a nossa própria carne. E assim, irmãos, eu quero concluir a homilia. Agora o padre vai fazer a bênção da água e do sal, com a oração de exorcismo. Mas eu gostaria rapidamente dizer isso a vocês. Não precisa pegar ainda, só preste atenção no que o padre vai falar. A água abençoada, exorcizada, ou o sal abençoado, exorcizado, são sacramentais da nossa fé. Uma coisa são os sacramentos. O que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível e eficaz da graça de Deus. Deus está ali no sacramento. Batismo, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, Deus está ali, visível, a graça atua. O que é um sacramental? É o veículo, é o instrumento que Deus usa para derramar a graça dele. Não é a água, não é o sal, a água é o veículo. O sal é o veículo que a graça de Deus vai usar. Uai, mas e o que é então a graça? A oração que o padre fará. Quando a água toca em você, o sal, e aonde tocar, o sacramental faz isso. Aonde tocar, quando tocar, aquela oração que foi feita sobre este instrumento, ela estará acontecendo naquela pessoa ou naquele local aonde você vai colocar. Deu para entender o que é um sacramental? Ele é um instrumento, não ele, porque senão a gente faz disso amuleto, e não é amuleto. Nós não cremos nessas coisas. Eu tenho água em casa, então o demônio não entra. Pode ter um tonel de água benta, se você não tiver fé, ele deita e rola com você. Se você não tiver uma vida de graça, não adianta nada, isso aqui não é amuleto. Isso aqui é um sacramental, o veículo que Deus vai usar para chegar por meio da oração. É sempre a oração. Ué, padre, mas a oração vai fazer, mas se você não tem fé, não tem oração que faz.
É a fé que manda. Então isso tem que ficar claro para nós. Agora, a água que nós vamos exorcizar, ela será chamada a partir de então, com a oração que o padre fará, água exorcizada, porque o padre vai fazer nela uma mistura de água com sal exorcizado, e ela se tornará então uma água exorcizada. Na igreja nós temos 3 categorias de águas que nós podemos utilizar como sacramentais. Primeiro, aquela água que quando, por exemplo, vocês vão lá em Lourdes, aí tem lá a fonte, não tem? Aí você pega aquela água de Lourdes e traz para sua casa e fala, olha, eu trouxe a água de Lourdes, a água do Rio Jordão, a água... Aquilo ali é uma água que nos reporta a um lugar sagrado, mas esta água não é abençoada. Por quê? Porque não foi feita sobre ela uma oração de bênção. Ela nos reporta ao lugar sagrado de onde ela veio. Então esta água que nós podemos trazer como piedade de lembrança, como um devocional, mas ela não é uma água abençoada. Depois nós temos a água que é abençoada, que vocês às vezes pedem para o padre, quando ele está saindo na porta, ou quando ele vai lá na sua casa, água abençoada. Agora nós temos uma terceira categoria de água, que é a água exorcizada. É uma oração própria, que o sacerdote faz, e só o padre pode fazer, ou o bispo, nem o diácono pode exorcizar a água. Esta água exorcizada, ou a água abençoada, ela tem por finalidade, primeiro, aonde ela tocar, a oração que foi feita sobre ela exercerá sobre aquela pessoa, aquele local, a bênção que foi pedida. Depois, a água abençoada ou exorcizada, ela tem um poder de repelir os inimigos, os demônios. O maior testemunho que nós temos disso nos santos, São Padre Pio e Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila não admitia jamais que faltasse água abençoada no convento. Em cada entrada de cela, os quartos das irmãs, tinha ali o lugar para elas, toda vez que passava, tocar o dedo e fazer. Porque ela disse que numa oração, Santa Teresa dizia isso, o diabo pode voltar a atacar uma pessoa. Na água abençoada, exorcizada, ela nunca viu ele retornar. Então ela disse, Deus colocou uma graça muito grande. Então ela aspergia a água para tudo quanto é lado. Aí aqui vale dizer, uma vez que o padre abençoar, exorcizar essa água, você mesmo não precisa esperar o padre lá na sua casa. Você mesmo pode aspergir a água sobre a sua casa, o seu trabalho.